participante do Palavra de Homem, desde o seu lançamento. Vejo Deus usando o pastor Nasser a cada encontro e sou abençoado através das palavras. Sou cristão, me converti em 2001, antes acreditava que as coisas aconteciam porque tinham que acontecer. Fui demitido em 98, montei uma empresa em São Paulo e quebrei. Voltei para Curitiba e montei outra em Pinhais, quebrei. E tudo que eu colocava a mão não dava certo. Aí fui buscar, naquele desespero, alternativas, né? Como sair daquela crise, do que estava acontecendo. E fui na macumba, fui no espiritismo, nesses lugares que a resposta também não veio. Foi pior ainda. Aí minha família começou a se desintegrar, meu casamento a acabar, as coisas foram cada vez mais piores. Em outubro de 2000, eu e a esposa fomos chamados por um casal para conhecermos a igreja deles. E naquele dia eu e ela falamos, vamos, né? Não temos nada a perder. Estando lá, era uma pastora, a pastora falou coisas da Bíblia que eu nunca tinha ouvido, e naquele dia nós só choramos. Em 2001 tomamos a decisão que mudou nossas vidas. Em um culto aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador e começamos a andar com Ele. Sofri muito durante anos. Meu sogro vinha aqui em Curitiba me ajudar com compras, porque eu não tinha dinheiro. Mas Deus foi sendo fiel comigo. E eu fui aceitando. E Deus foi limpando e foi administrando minha vida, me perdoando tudo aquilo que eu era pecador. Ele foi limpando a minha vida. E na nossa igreja hoje trabalhei na cozinha, comecei assim. Já fui no multimídia, fui professor de escola dominical, lidero um grupo familiar e temos também um ministério chamado Alcançando Vidas, que atende famílias carentes, através de cesta básica e palavra de Deus, né? Fiz diversos cursos na área de teologia, acabo de terminar um de 2 anos, me preparo para servir e servir bem ao Senhor. Deus conhece os nossos passos, sabe o que é melhor para nós. Busque a Deus todos os dias. Isaías 40, 28 29 diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? Do Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Meu irmão, algo tira a nossa motivação, principalmente nessa época que estamos mais em casa, impossibilitados de fazer as coisas que gostamos de fazer. Mas, meu irmão, você não está lutando sozinho. Deus está com você. E Ele tem a força que você precisa. Quando você não aguenta mais, confie na força de Deus e procure descanso nele. Era isso que eu queria falar. Palavra de homem. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Para sempre é o seu amor, ao único que faz grandes maravilhas. Para sempre é o seu amor, que com habilidade fez o céu. Para sempre é o seu amor, que estendeu a terra sobre as águas. Para sempre é o seu amor, pois Ele é bom. Seu amor dura para sempre, pois Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, o Deus dos deuses. Para sempre é o seu amor, com sua forte mão
libertou seu povo, para sempre é o seu amor. O mar ele abriu e o povo conduziu, para sempre é o seu amor. O Deus que não se esquece do seu povo, para sempre é o seu amor. Pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as escrituras, para sempre é o seu amor. Que veio por amor para salvar seu povo, para sempre é o seu amor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo, para sempre é o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, para sempre é o seu amor. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria, cantem. Rendei graças, povos, línguas e nações, louvarei ao Senhor para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Que alegria poder estar com você. Encontro Palavra de Homem. Eu quero orar. Vamos pedir a Deus que Deus abençoe esse momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que essa mensagem que vamos compartilhar alcance corações e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero hoje começar uma série sobre valores e virtudes. E o tema da nossa palavra hoje é atitude de não julgamento. Por não julgamento, é importante que a gente entenda que nós fazemos isso o tempo todo. Fazemos o quê? Julgamos. Uma psicóloga, ela deu a seguinte, ela criou uma historiazinha para mostrar o quanto que nós somos adeptos do julgamento, né? De julgar situações, pessoas e assim por diante. E ela criou uma historinha que é a seguinte: imagine que você esteja andando num lugar, assim na rua, né? E você veja um cachorrinho, o cachorrinho está só com o rostinho para fora porque ele está coberto de folhas. E ele está olhando para você e você olha ali e logo você faz um julgamento. Qual que é o julgamento? Uau, que cachorrinho lindinho, que coisa mais bonitinha, eu vou brincar com ele. A hora que você se aproxima do cachorrinho, o que ele faz? Ele mostra os dentes, começa a latir. E você imediatamente muda o seu julgamento de cachorro bonitinho, gentil, bacaninha, para um cachorro bravo. Esse cachorro aqui eu tenho que ficar longe dele. Não é assim que a gente faz?
Mas imagine que naquele exato momento o vento bata, levante as folhas e você veja que o cachorrinho, na verdade, ele está preso numa armadilha. Está chorando. E é por isso que ele está bravo. E aí você imediatamente muda a sua atitude para uma atitude de compaixão. 3 julgamentos imediatos, rapidinho. A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso com situações, com pessoas, a gente faz isso numa fila, num ambiente de compras, a gente faz isso quando a gente olha para um amigo, ou entre aspas, aquele que a gente acha que é amigo, e ele não olha para a gente, ou ele não cumprimenta a gente, e a gente imediatamente faz um juízo disso e diz, já sei, isso daí deve ser por causa disso, daquilo, e a gente não conhece a história, e esse é o grande problema. A gente vai criando histórias dentro da gente, fantasiando muitas vezes, né? Nós julgamos precipitadamente e inadequadamente. Essa é a verdade. E isso é um problema grave que a gente faz, né? Eu quero compartilhar com você uma frase de Martinho Lutero. Ele disse assim: tenha cuidado para não medir a sua santidade pelos pecados das outras pessoas. Tenha cuidado para não medir a sua santidade pelos pecados das outras pessoas. Essa é a atitude, né? Você olha, você julga, imediatamente você acha que é assim, ou você se compara com a pessoa, você compara as pessoas com você e assim por diante. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essas palavras do Senhor Jesus são fenomenais, obviamente, porque Ele é Deus, mas me fazem pensar algumas coisas, pelo menos 3 aspectos nesse texto. Olhando o texto assim, né, batendo o olho e dizendo assim, o que a gente pode aprender sobre a atitude de não julgamento? Em primeiro lugar, é reciprocidade. Se você julga, você vai ser julgado. Se você semeia, você vai colher, né? Quer dizer, atitude de reciprocidade. Essa é a primeira atitude. A segunda é a do auto-julgamento. Auto-julgamento. Ou seja, se você olhasse para a trave, para a viga que tem no seu olho, você não olharia para o cisco que está no olho da outra pessoa. E a terceira chave que a gente tem aqui é a palavra hipocrisia, quando o Senhor fala: hipócrita, tira primeiro a viga que está no seu olho, depois você vai ajudar o seu irmão. Essa palavra é muito forte, porque é uma palavra que quer dizer 2 caras. 2 caras, né? Muitas vezes a gente está preocupado com o que os outros dizem. A gente faz julgamentos, mas a gente age muitas vezes igual a outra pessoa que nós condenamos. Deixa eu falar uma coisa para você muito legal sobre isso. Como coach, como um profissional dessa área, um dos pilares fundamentais de um trabalho de aconselhamento, um trabalho de coaching, um trabalho de mentoria, um dos pilares é o pilar do não julgamento. Sabe quando a pessoa vem conversar com você e você imediatamente já fica assim, deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser essa situação. Absoluta imparcialidade. Simplesmente olhar, ouvir, perceber, observar, tentar entender o que está acontecendo para poder ajudar a outra pessoa. Essa atitude de não julgamento bate exatamente com esses 3 aspectos que a gente viu aqui, não é? Que é da reciprocidade, tudo que você planta você vai colher,
não é? O auto-julgamento e a hipocrisia, segundo aquele texto que a gente leu. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da reciprocidade. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Olha que incrível, o que o homem semear, isso também ceifará. Agora, por que será que Paulo começa dizendo de Deus não se zomba? De Deus não se zomba porque é tudo que a gente faz nessa terra. Tudo que a gente faz nessa terra tem um reflexo espiritual. Quando a gente semeia, não vamos pensar que Deus vai fechar os olhos naquele momento. Eu estou semeando ódio, ou eu estou semeando a corrupção, ou eu estou semeando a falta de ética, ou eu estou semeando coisas ruins, né? Mas eu também posso semear coisas boas. Nesse texto em particular, ele está falando a respeito de coisas ruins, né? Aquele que semeia para a carne, colherá a corrupção. Aquele que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Lá em Gálatas. Então, pensa um pouquinho sobre isso. Quanto que a gente julga pessoas, a gente julga situações, a gente julga momentos que a gente vai vivendo, sem absolutamente parar e pensar um minutinho. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque da maneira que eu julgar, eu serei julgado. Da maneira que eu avaliar, eu serei avaliado. Né? Eu não estou numa caixa de vidro, pendurada no teto, olhando para todo mundo e dizendo você é isso, você é isso, você é isso. Não é verdade? Eu moro aqui, eu vivo aqui, eu estou nessa terra, eu estou vivendo no meio dessa situação toda. Então, não julgar é uma coisa extremamente importante. Atitude de não julgamento tem a ver com reciprocidade. Segundo, atitude de não julgamento tem a ver com auto-julgamento. Se eu julgar a mim, antes, eu não vou julgar ninguém. Eu vou perceber que o que eu estou fazendo é completamente equivocado. Então eu preciso olhar para mim. Primeiro, né? O apóstolo Paulo, ele diz uma frase muito legal quando ele está ensinando sobre a ceia para os coríntios. E lá em 1 Coríntios 11, 31, ele diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. De novo, é aquela questão, se eu faço um auto-julgamento, por que é que eu vou julgar o outro? Eu estou na mesma situação, eu estou no mesmo barco, eu estou passando pelos mesmos problemas. E também eu estou demonstrando para outras pessoas algum tipo de atitude que fará com que essas pessoas venham me julgar. Por isso a atitude de não julgamento é fenomenal, é linda. Sabe? É gostoso você poder não precisar fazer isso, né? E não fazer. É uma questão de decisão. É um valor importante na vida da gente, né? Você está lá conversando com seu filho. Seu filho vem e fala uma coisa daquela cabeluda, não é verdade? Imediatamente você julga e condena. Bate na mesa, já dá um grito, já fica bravo, já fala que não é assim. Ah, eu já falei, eu já tinha falado isso. E daí? O que resolveu? Não resolveu nada. Por quê? Porque você não entende a história. Você não sabe o que tem por detrás. Você não sabe por que isso aconteceu. Então daí, empatia, compreender que o outro está sofrendo, compreender que há uma situação que muitas vezes você não domina, e isso é extremamente importante. O terceiro aspecto é o aspecto da hipocrisia, né? Aquilo que eu falei de duas caras, aquela coisa de imagem pessoal. Às vezes você julga porque você tem medo de ser julgado, mas não tem jeito, você vai julgar, vai ser julgado. É reciprocidade. Não tem jeito, você não vai escapar dessa situação. Agora, olha o que disse Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. O Senhor Jesus, falando a respeito das pessoas, ele cita esse texto lá do livro de Isaías, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, duas caras, ó. Honra com os lábios, uma cara. O coração está longe, é outra cara. Quantas pessoas que têm vida dupla? Quantos homens que estão aí dando uma de bonzinho, de santarrão, e têm vida dupla? Às vezes não é uma vida dupla moral do ponto de vista dos relacionamentos afetivos, mas é imoral do ponto de vista da ética. Posa de uma pessoa justa e é uma pessoa que explora o outro, né? Explora as pessoas dentro da sua casa, explora as pessoas que ajudou um dia, explora funcionários. É uma coisa, explora o patrão, né? Nem todo mundo é dono de empresa, né? Mas explora o patrão, rouba o patrão, rouba a empresa, cria subterfúgios, cria maneiras de tirar dinheiro dali, daquela situação que deveria ser uma situação de gratidão, de um trabalho bonito, honesto, ético, mas não, a pessoa é imoral, não tem ética. Isso é hipocrisia, não é? De um lado você tem aquela carinha bonitinha e do outro lado você tem aquela pessoa que é um diabo na vida, né? Uma pessoa que só destrói a vida dos outros. Você nunca encontrou gente assim? Isso é sério, para não falar da gente mesmo, né? Hipocrisia quer dizer isso, são duas caras, né? É aquela cara de bonzinho dentro de casa e aquela coisa horrível fora. É aquela cara bonitinha dentro, fora e horrível dentro. Tem gente que sente isso, os filhos muitas vezes sentem isso, né? Ah, o meu pai, ele trata todo mundo bem, né? Ou a esposa diz: meu marido, ele é bacaninha com todo mundo, nossa, ele é gentil, nossa, ele é gentil com aquela moça, não sei o quê, e em casa ele é terrível. Duas caras, hipocrisia, e isso realmente não serve. Na continuação do texto diz: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Em vão me adoram, disse Jesus. Por que em vão me adoram? Porque eles não estão fazendo o que Deus quis, ou queria que eles fizessem, eles estão fazendo o que eles aprenderam das pessoas, ou aquilo que eles criaram dentro desse processo de adoração, etc. Né? Quer dizer, presta atenção exatamente o que está acontecendo com a sua vida, tá bom? Então a pergunta é a seguinte: como é que a gente deve agir com essa atitude de não julgamento? Como é que a gente deve agir? Como é que a gente deve proceder para sermos mais imparciais, mais empáticos e imparciais e não cairmos nesse tipo de condenação? Primeiro conselho: ouça mais. Ouça mais. Em Tiago 1,19 nós lemos: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. Ouça mais. Ouça aquilo que a pessoa está dizendo, mas ouça com 100% de atenção. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: você está ouvindo alguém. Imediatamente você faz um julgamento a respeito daquela pessoa, daquela situação, você bloqueia o seu ouvir, você não ouve mais. Você acha que você já entendeu. Ou se não, você não faz um julgamento inicial, mas você está interrompendo aquela outra pessoa. A pessoa não consegue explicar, a pessoa não consegue chegar a contento dentro daquilo que ela gostaria de dizer. Ouça. Deus te deu 2 ouvidos, uma boca. Ouça. Né? A gente chama isso de estar 100% presente. Estar 100% presente é extremamente importante numa conversa com o filho, com a esposa, com o amigo, com o trabalho, com o trabalhador, com um profissional que você está contratando, não é? Com o seu patrão, seja com quem for. Ouça, mas não fique com aquela cara de que você tá ali, mas não está ali. Porque tem gente que faz essa cara, né? Chega até a congelar a visão, assim, ela está olhando para um lado e ela fica olhando assim. Você perguntar para ela o que você falou, ela não sabe. Simplesmente ela não sabe. E ela não sabe por quê? Porque não ouviu. E quando não ouve, o que é que você faz? Você julga. Você estabelece
um tipo de julgamento, né? Por quê? Porque eu não sei toda a história. Esse é um problema grave. Outra coisa, despersonalize. Em Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. O que é esse negócio de falar mal uns dos outros, falar do seu irmão, etc? O que é isso? É a personalização que você faz de uma situação para pessoa. Rótulo. Não rotule ninguém. O rótulo é uma coisa horrorosa, né? Quando você diz, esse cara é chato, o que acontece? Você não quer nunca mais conversar com essa pessoa. Ah, esse cara aqui, ele é desonesto. Como é que você sabe? Não, eu ouvi falar que ele fez um negócio. Você ouviu falar, mas você sabe exatamente? Não, mas ele é desonesto. Então, se ele é desonesto, você não conversa mais com essa pessoa. Por exemplo, numa discussão, duas pessoas estão discutindo. Quando eu falo discussão, eu estou falando positivamente. A gente pode discutir positivamente sobre alguma situação. E aí você está discutindo um determinado assunto com a pessoa e logo você personaliza. Você joga para a pessoa, você rotula a pessoa e você se dirige à pessoa e faz um julgamento. Isso acontece com marido e mulher. Estamos discutindo como que uma sala deve estar arrumada. E uma coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, daqui a pouco ou o marido ou a mulher diz, mas é porque você, 3 pontinhos. Esse você, 3 pontinhos, é o julgamento. É a personalização. Eu tirei a minha atenção de uma ideia e coloquei a minha atenção na pessoa. Não faça isso. Isso só destrói relacionamentos. Terceiro aspecto extremamente importante, eduque-se. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas antes vamos ler Provérbios 4, versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Imagine que você esteja conversando com uma pessoa que seja meio inquieta, ok? Inquieta. Esse cara não presta atenção, não olha nos seus olhos, daqui a pouco olha para cima, olha para lá, vê alguém, cumprimenta alguém, quer dizer, coisas assim. E aí você imediatamente diz o quê? Esse cara não está interessado no que eu estou falando. Eventualmente, o problema não é esse. O problema é que, eventualmente, aquela pessoa possa ter um déficit de atenção. Ou ter algum problema físico, ou psicológico, ou psiquiátrico. Eu já encontrei quantas pessoas com algum problema psiquiátrico. Não é? É uma questão de tratamento médico do cérebro, das áreas do cérebro, etc., que precisa de ajuda. E aí a gente faz aquele julgamento inicial, dizendo assim, nossa, que pessoa desagradável, não sei o quê, e na verdade aquela pessoa ela tem um problema. Ou ela tem uma enfermidade. Eduque-se, leia, estude. Preste atenção, o mundo não está girando em torno só do que você sabe. Existe muita coisa que está acontecendo ao nosso redor, a gente não sabe. Você não sabe se aquela pessoa ela está com algum problema pessoal, ou se ela está com algum problema físico ou emocional, né? Você não sabe. Ou espiritual, você não sabe. E em quarto lugar, viva os princípios de Deus. Olha só o que Romanos capítulo 2 diz. Portanto, capítulo 2, verso 1 a 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? A bondade de Deus, não é? Tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Quer dizer, você, o que Paulo está dizendo aqui aos romanos é: você que julga o outro, faz a mesma coisa, você é indesculpável. Então não julgue. Não julgue. Siga os princípios de Deus. O que a Bíblia ensina?
não é? Ame, leve em consideração a graça do amor, não é? A graça que leva ao amor. Leve em consideração que as pessoas são diferentes. Leve em consideração que o momento pode estar gerando essa situação. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. Quando é que isso vai terminar? Eu não sei. Eu espero que logo, se Deus quiser. Mas eu não sei, você não sabe. Eu não sei se vai ter segunda onda, terceira onda, se isso vai piorar, se não vai piorar. Eu não sei o que vai acontecer, só sei de uma coisa. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão desanimadas, desencorajadas, passando por lutas terríveis. Não é? Empresários que estão achando que já não tem mais jeito, que vão fechar a empresa. Funcionários que acham que vão perder o emprego, outros já perderam. Não é? O mundo está girando rapidamente. As novas alternativas que estavam, vamos dizer, em planos de anos, tiveram que ser colocadas em prática agora. Então, não julgue as pessoas, entenda, eduque-se, tenha paciência, ouça mais, leve em consideração que a outra pessoa precisa de amor e respeito. Que Deus nos abençoe.